Após a participação ao vivo no estúdio do NT Sul do secretário do Planejamento de Governo e também autoridade de trânsito do município, Luciano Lara, muitas perguntas ainda ficaram para serem respondidas. Nós filtramos algumas dessas perguntas, viemos até a prefeitura para conversar novamente com o secretário Luciano Lara, para a gente finalizar, satisfazer, enfim, a curiosidade, a necessidade dos telespectadores. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês da TV Cachoeira. Secretário, a Carolina Souza enviou mensagem para a nossa produção e ela diz assim, que gostaria de perguntar ao senhor a quem compete a fiscalização da empresa que presta o transporte público, no que se refere a horários principalmente, e o motivo de os motoristas não chegarem próximos às calçadas para embarques. Os motoristas da empresa param o ônibus no meio das ruas, trancando o trânsito. É uma das perguntas dela. Tá, então vamos, essa pergunta dá para subdividir em duas, né, pelo que eu vi. A quem compete a Secretaria do Planejamento, da qual eu sou o secretário. Certo. Mas eu também, agora respondendo a segunda parte, o que acontece? Nós tomamos a atitude assim que a gente sabe que está acontecendo algum problema, tipo esse, o motorista está estacionando longe da calçada, longe da parada, não estarem cumprindo horários. Nós não temos um fiscal que fica andando de ônibus o dia inteiro para saber o que está acontecendo. A gente precisa receber esse tipo de informação para que daí sim a gente possa agir e cobrar da empresa concessionária do transporte coletivo urbano que faça nos horários certos e que estacione melhor o ônibus para que tenha acesso aos passageiros. Bom, ela pergunta também sobre a licitação dos ônibus, a licitação de uma nova empresa que deve prestar o serviço em Cachoeira do Sul. Por que parou? Cadê a nova empresa? Ela pergunta. Não, a nova empresa a gente não tem como saber qual será. Será uma licitação. E como toda licitação tem que ser com transparência, vai ser publicado o edital de licitação e as empresas interessadas, A, B, C, D, ou quem sabe até a Nossa Senhora das Graças vai se candidatar, né, a continuar prestando esse serviço, mas nada impede que venha outras empresas de fora para prestar esse serviço de transporte coletivo urbano. A licitação não está parada. A gente teve que fazer algumas adequações porque se resolveu mudar alguns aspectos de qualidade de ônibus. E isso tem impacto também em tarifa, certo? Então, isso foi feito adequado. Nós temos uma empresa que foi contratada para fazer esses cálculos, essa adequação, e provavelmente, exagerando, acredito que até o final do mês já estará a licitação aberta. Final deste mês de agosto. Deste mês de agosto. Ok. Nós temos aqui pergunta do telespectador Tiago Bittencourt Correia. Ele pergunta qual o plano de ação da Secretaria de Trânsito ou da pasta de trânsito para resolver o problema da pintura do recuo dos 5 metros de meio-fio amarelo nos cruzamentos, nas esquinas das principais vias do centro da cidade. Ele faz alusão aqui que acidentes já têm acontecido e que fica difícil do motorista visualizar quem está vindo pelo cruzamento, enfim, isso pode gerar acidentes. E eu concordo com ele. Realmente, está faltando essa pintura. Entretanto, todo aquele que tira a sua carteira de habilitação, ele já sabe que nas regras de trânsito diz da proibição de estacionar até 5 metros. Não é o fato de estar pintado que vai proibir, é a consciência das pessoas que tem que fazer com que não estacionem a menos de 5 metros. Mas como a gente sabe que isso não acontece, a gente tem que pintar de amarelo esses 5 metros das esquinas com a proibição de estacionar. Mas eu vou mais além, eu tenho a coragem de dizer isso. Eu digo que é coragem porque, na verdade, é uma verdade, e a verdade tem que ser dita. Hoje nós não temos dinheiro para aquisição dessas tintas para pintar todas as esquinas da cidade com 5 metros de distância. Existe a possibilidade? Existe. Com o rotativo que virá aí, vai facilitar bastante o serviço do Executivo, porque pelo menos nos lugares onde é que haverá o rotativo, a incumbência de pegar e fazer essa demarcação viária vai ficar da empresa que for a vencedora da licitação, depois de aprovado pela Câmara, óbvio, todos os trâmites legais obedecidos, vai ficar a incumbência dessa pintura, vai ficar de responsabilidade da empresa que ganhasse essa licitação e for a concessionária. Porque todo o serviço é terceirizado, no caso. Não é um serviço terceirizado, é um serviço que vai, quando a empresa que ganhar, já vai estar no edital dizendo quais são as regras que eles têm que seguir e o que eles têm que honrar. Secretário, é uma tinta especial ou para fazer essa pintura de meio-fio ou não? Na verdade, eu acredito que teria que ser uma tinta especial, mas como agente, município, tu tem que pegar e fazer pelo menor valor, acaba acontecendo o quê?
a gente acaba tendo que comprar por uma exigência legal uma tinta de menor qualidade, que dura menos, ou seja, o serviço vai ser dobrado e duplicado, enquanto que se fosse uma tinta especificamente para isso, uma tinta boa, digamos assim, nós pintaríamos e ficaria 2 anos sem nos preocupar com pintar novamente. E do jeito que é feito, e a gente tem essa obrigação legal de fazer, que é comprar pelo menor preço, a gente sabe que daqui 4, 5 meses vai estar apagada a tinta de novo. Fica sem pintura então? Não, nós vamos pintar. Vamos pintar, vamos pintar. Tá bom então. Nós temos aqui uma outra pergunta do Gelson Pinto. Ele pergunta, cadê a caminhonete que carregava os animais do DVA? Esta caminhonete, eu até fui me informar mais a fundo a respeito disso agora, porque isso aí foi anterior ao nosso governo, né? Ela estava para ir para leilão, essa caminhonete. Porque estava toda desmanchada, não digo, mas estava com um problema que acharam que não valia a pena consertar, ia ir para leilão. E aí a Secretaria de Obras, não, se vai para leilão, então deem para nós, que nós vamos tentar arrumar ela. E realmente, o que eu sei, e é verdade isso, a Secretaria de Obras conseguiu consertar a caminhonete e essa caminhonete auxilia hoje na troca de lâmpadas, na parte elétrica da Prefeitura. Secretário, e com relação a esses animais de grande porte que seguem nas ruas, é plano, eu sei, da Prefeitura a aquisição ou adaptação de um veículo para isso. Para quando isso? Não. Até porque acidentes continuam acontecendo, Sim, né? A adaptação de veículo não tem como para carregar esses animais. O que tem que ser feito e já está sendo providenciado, eu só não posso dizer que já está comprado, porque não é assim que funciona o trâmite, a burocracia do município. A gente já descobriu, vai ter que ter licitação para a construção da carretinha. Nós queremos fazer uma carretinha com capacidade de 2 animais de grande porte, que possa ser puxado por um veículo comum, como um reboque, simplesmente um reboque. Só que esse reboque tem um custo em torno de 12 a 18 mil reais. Não é um valor irrisório. E a gente já está tentando outras possibilidades via o Fundema, que o Fundema tem valor e não deixa de ser algo que é ligado intrinsecamente, né, falando. Então a gente vai pedir para o Fundema, com autorização do Condema, que é o conselho, né, que não é, que é deliberativo, não é consultivo, não é deliberativo. E se assim que eles autorizarem, a gente já vai fazer o possível para adquirir com a maior brevidade possível essa carretinha para carregar os animais de grande porte, que realmente causa um grande transtorno à nossa sociedade, não só aos veículos, por causa dos acidentes, mas inclusive as pessoas e as crianças que cruzam por perto desses animais, que não têm a noção do perigo que isso possa representar a eles. Enquanto não acontece a efetivação deste veículo, secretário, denunciar resolve ou a Prefeitura não tem como agir nesse caso, quando as pessoas visualizam animais de grande porte soltos nas vias? O que a gente faz? A gente tenta encontrar o proprietário. Só que assim, o proprietário tu até encontra enquanto não deu o acidente. A partir do momento que teve um acidente envolvendo esse animal, não existe mais dono. O dono some. Por quê? Porque ele também vai ser responsabilizado por isso, né? Que também, eu quero salientar, que após essa carrocinha estiver pronta, quando estiver pronta essa carrocinha para carregar os animais de grande porte, o que nós vamos fazer? Vai ter a ligação, animal solto em tal lugar. Nós vamos lá, vamos recolher, e a pessoa para retirar esse animal tem uma multa. Tem uma multa e ele não vai conseguir retirar esse animal se não honrar a multa. Entendeu? Tem que ter esse tipo de coisa, porque senão é muito fácil. Prende, solta, e não tem nenhuma punição, então para eles tanto faz. Eu sei que são as pessoas mais necessitadas, a gente tem essa compreensão, só que eles têm que compreenderem que o animal deles estando solto coloca em risco toda uma coletividade que não merece passar por esse risco por causa de uma irresponsabilidade do proprietário. Secretário, o último questionamento aqui nos chega perguntando buracos abertos pela Corsã. Há uma lei municipal que determina que os buracos sejam tapados com o mesmo nível e qualidade que estava antes. A gente não vê isso acontecendo. Como é essa relação com a Corsã, a questão de fiscalização? Realmente a gente recebe muitas reclamações neste sentido. E o que a gente fez, e até há 2, 3 semanas atrás, até falei na entrevista que eu dei na TV ao vivo esses dias com vocês, eu falei que a gente já fez várias notificações, inclusive com autuações da Corsã, para que deixem pelo menos no jeito que estava quando eles mexeram. E a gente notifica, multa, se for o caso, mas eles estão... Claro que a gente tem que ter aquela tolerância, por exemplo, quando é asfalto.
eu acho que não é justificável quando é paralelepípedo, porque é bem mais fácil a recolocação. Quando é asfalto, que tem que cortar, aí tem que vir, porque nós não temos usina de asfalto em Cachoeira, tem que ser comprado, tem que vir por transportadora. Aí demora um pouco mais. Tem um tempo, se não me engano é 5 dias que eles têm para deixar como estava, que a gente tem que ser um pouquinho condescendente nessa quantidade de dias limite. Mas que tem que ser feito, tem. E a gente vai continuar cobrando energicamente a respeito de deixarem pelo menos a via no estado que se encontrava antes de ser mexida. A Prefeitura está atenta, é isso? Com certeza. Secretário, mais uma vez, obrigado por sua disponibilidade e colaboração conosco e nos receberem e atender nosso telespectador e também a equipe da NTSul. Eu que agradeço e sempre à disposição de vocês e aos telespectadores da TV Cachoeira.